Voltamos com o programa Contraponto, hoje entrevistando o Dr. Umbria. Doutor, por que cursar a Faculdade de Direito? Bom, na minha época, e eu não sou tão velho assim, havia apenas duas faculdades em São Paulo. Direito da USP e a PUC. Sim. Depois veio o Mackenzie, daí começaram as faculdades. Mas por que não medicina, engenharia, que também na época eram cursos bastante badalados? Olha, você tocou num assunto, eu tenho um cunhado que você conheceu, médico de renome lá em Itapetininga, morreu com 95 anos. E eu era muito amigo dele, até morrer, ele me chamava de irmão e tudo. E eu queria estudar medicina, então ele me levou para assistir uma operação de apendicite na Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga. Eu encostei no ladrilho, no azulejo, e de repente me deu um branco, caí duro, eu vi sangue em cima do operado lá. Eu disse, eu não sirvo para medicina. E daí busquei direito, eu acho que valeu, sei lá. Eu fui feliz como promotor público, faria tudo de novo. Sabe? E como foi sair de uma cidade como Itapetininga, interior de São Paulo, e vir para uma cidade grande como era São Paulo? Bom, eu tinha que estudar fora de Itapetininga, que não tinha faculdade de Direito. Isso era recorrente a população local que quisesse estudar, fazer uma faculdade, alguma coisa assim? Era muito difícil sair de Itapetininga, você largar tudo, todo mundo conhecia, facilitava a sua vida, né? Todo mundo conhecia, as namoradas conheciam você, cair numa selva como São Paulo, que ninguém te conhecia, não tinha bailinho, não tinha convite, você não sabia o que ia acontecer depois de meia hora, não tinha assalto. Sim. Mas aquela pobreza franciscana, né, que eu estudando direito do interior, que era o meu caso, tinha. Eu gostei porque lá convivi com bastante gente, fiz política lá dentro, sabe? Política estudantil. O senhor participou do diretório acadêmico, foi isso? Aconteceu uma coisa engraçada. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. Na semana passada morreu Vitor Augusto Fasano. O Vitor Augusto Fasano é pai desse artista Vitor Fasano. Muito meu amigo, ele era do Partido Libertador. E na faculdade ele tinha dois partidos, o Libertador dele e o Renovador, ao qual eu pertencia. E me candidataram a ser primeiro secretário do 11 de agosto pelo Renovador. Olha, numa bamba danada, um pessoal desajustado, desajuizado, me elegeram o único do Renovador que furou a chapa do Libertador. Então eu trabalhei muito com o Vitor, fiz boa amizade, estive com ele em Cotia, onde ele morava, depois ele foi morar em Campos do Jordão, a Marlene, mulher dele, também estudando Direito, e essa semana ele faleceu com 80 anos. Sabe? E vocês conseguiram trabalhar em harmonia? Perfeitamente. Porque na minha gestão, foi em 53, 54, houve a morte do Getúlio. Então foi uma coisa impressionante que eu participei, fui testemunha, porque o Largo São Francisco sempre foi assim solto para essas manifestações, né? E eu dei uma ideia lá de pegar a carteira, pôr na rua São Bento, no Largo São Francisco, Senador Feijó, com uma procuração pedindo a renúncia do Getúlio, a campanha do R, do Carlos Lacerda, que ele tinha falado na faculdade. Eu formava aquela fila, todo mundo querendo a renúncia do Getúlio, escrevendo, sol escaldante, ninguém se importava com isso, fila, e todo mundo dando procuração. Chegou a noite, o Getúlio dá um tiro no peito. Daí todo mundo se voltou contra o estudante de Direito. E passado um bom tempo, eu fiquei sabendo, o Carlos Lacerda já morreu, mas ele, o assessoramento dele, tinha isso daí, porque eu consegui. O Vitor me mandava, dá um pulo lá no Cometa, arruma uns ônibus para levar os estudantes para o Rio, que nós íamos pedir a renúncia do Getúlio. E eu fui, tinha o Nelson Fonseca, que era um advogado do Cometa, me deu alguns ônibus, e marquei lá 1h da manhã, todo mundo lá. O pessoal, em vez de levar caneta, essas coisas, todo mundo foi com
com creme contra sol, bronzeador e calção e maiô e camiseta. Ninguém queria nada com nada, estudando direito. Mas o plano era chegar em Barra Mansa e não deixar entrar. Ali haveria um confronto entre estudante e a polícia do Getúlio, ou diziam que era do próprio Carlos Lacerda, e havia morte de estudantes. E daí a morte seria um grande pretexto para derrubar o Getúlio. E esse fato histórico, ele ajudou, não só o fato histórico, mas a participação do senhor no diretório, isso ajudou o senhor numa formação política, alguma coisa, ou não teve grande influência? Sempre ajuda, porque a política na faculdade, você faz política 24 horas por dia. E tudo muito juntinho. São 1000 eleitores, se tanto, nem isso. Então você toma um café meio enviesado, já diz, olha, ele não sabe tomar café, não voto nele. Está entendendo? Você é vigiado, controlado, 24 horas por dia. Doutor, quais os professores que o senhor recorda com mais carinho? Bom, eu tive um professor chamado Gofredo da Silva Teles, morreu, marido da Lígia Fagundes Teles, separado, evidente. O Gofredo morreu em questão de 6 meses, mas ele dava aulas extraordinárias, sabe? Sobre o fenômeno do direito, no social, humanístico, um espetáculo. Era o que mais se destacava também? Não, isso marcou mais. Eu tive um professor que eu sempre lembro dele, porque ele me fez aprender legislação do trabalho. Cesarino Júnior, ele era um professor de cor, e ele dava umas incumbências, você ia à Justiça do Trabalho, e lá eu era obrigado a aprender, me apresentava, todos os estudantes, não eu, todos os estudantes, nós nos apresentávamos ao juiz do trabalho e assistia a audiência e ficava sabendo, olha, tem a defesa, tem a acusação, tem a resistência. Aquilo deu... Aprendia na prática. Aprendia na prática. Para mim foi uma novidade, foi o único professor. O resto era um problema de vitalicidade de cátedra. O professor entrava lá, não ligava. Mas tinha um mais renomado? Tinha o Miguel Reale, que era um grande professor. Eu tinha o ex-Cesarino Júnior de Legislação do Trabalho, tinha o Gofredo da Silva Teles, tinha aquele, como é que chama? Um banqueiro famoso, Cardoso de Melo Neto, Teotônio Monteiro de Barro. Tinha gente de altíssimo gabarito. Doutor, e tinha uma disputa entre eles? Tinha, claro. Todo mundo queria ser eleito patrono, paraninfo. Isso daí faz parte de... Daqui deve haver, não? Não sei, eu não... Acho que na Faculdade de Direito da USP, acho que a coisa é mais intensa, não é? É. E serem pessoas renomadas e tudo mais, acho que isso se intensificava um pouco mais. São Paulo era uma província, cidade pequena, e você ser estudante de Direito já era um senhor título, né? Eu me lembro, tinha o baile das Américas, dia 12 de outubro, e uma vez me nomearam participante da coordenação, da comissão do baile das Américas. E eu fui visitar algumas patronesses aí, umas senhoras da sociedade, mas recebiam a gente como se a gente fosse vamos dizer, uma pessoa especial, sabe? Estudante de Direito do Largo de São Francisco. Então aquilo enchia a gente de satisfação, de orgulho, de vaidade, de tudo. Sabe? Doutor, no próximo bloco eu quero abordar um pouco mais essa questão do meio estudantil, porque a gente fala muito para os nossos estudantes, tem o acesso ao blog, transmite na TV, tem muito estudante que assiste. Eu quero abordar um pouquinho mais essa sua prática estudantil, diríamos assim. Nós voltamos na sequência com o programa Contraponto, hoje entrevistando o Dr. Hungria do Unifiel.